Olá, eu sou Benilda Brito, nós vamos trabalhar a questão da realidade negra, das políticas públicas, da concepção de gênero e raça. E para fazer isso eu quero primeiro dizer para vocês que é um prazer imenso poder chamar a atenção, dar uma paradinha no nosso tempo para observar esse debate e lançar o nosso olhar para uma discussão que é muito difícil de ser feita. Até porque as pessoas carregam muito preconceito dentro delas e discutir a questão racial exige muito falar dos nossos preconceitos e todo mundo tem dificuldade de assumir que é preconceituoso, não é verdade? Todo mundo tem dificuldade de falar que tem preconceitos. Teve uma pesquisa na década de 70 que a Folha de São Paulo fez no Brasil, onde ela perguntava: existe racismo no Brasil? A maioria das pessoas respondiam: sim, existe racismo no Brasil. Aí ela mudava a pergunta: você é racista? Mais de 90% das pessoas disseram não. As mesmas pessoas que disseram sim, existe racismo no Brasil, foram aquelas que diziam não. Se 90% vão dizer não, quem são os racistas desse país? É importante fazer essa provocação para a gente dar uma paradinha e pensar em nós mesmos. Como é que a gente lida com essa questão do povo negro nesse país? E sempre que a gente, que é militante do movimento negro, ou que trabalha na causa negra, intelectual, e vai discutir essa questão racial, as pessoas quando olham para a nossa cara falam assim: já vem essa mulher falar do povo negro de novo. E a gente vai falar de novo, de novo e de novo, até que as pessoas consigam perceber e assumir que esse país é um país que trata de forma desigual negros e brancos. E a culpa disso tudo está na história. Por isso eu quero que a gente comece hoje refletindo um pouco da história do Brasil. Como é que esse povo negro foi trazido para cá e chegou aqui e se mantém até hoje, tantos séculos depois, né? Sobrevivendo a todo tipo de humilhação, de desemprego, de baixos salários, de violência. Eu quero que a gente pense um pouquinho, vamos desarmar, vamos tirar aí esses preconceitos que a gente carrega. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas vamos parar um pouquinho para pensar um pouco na história. Eu acho que a história, ela nos ajuda muito a entender o presente. A gente precisa lembrar que o Brasil foi o maior importador de escravos em toda a história da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Que nenhum outro país do mundo invadiu tanto o continente africano e trouxe negros para cá na condição de escravos como o Brasil. Esse é um dado muito importante, porque o Brasil foi a segunda maior nação escravagista do mundo inteiro. Mas se ele foi o maior importador de escravos, como ser a segunda maior nação escravagista? É muito simples de entender. A primeira maior nação escravagista foi os Estados Unidos, mas o Brasil foi o que mais importou. Então ele não só trazia negros para ser escravos aqui, negros e negras, como ele também trazia para comercializar. Então o Brasil foi o país que mais invadiu a África, e vamos lembrar que a África é um continente. Tem gente que acha que a África é um país, tem gente que não sabe que as pirâmides do Egito estão em África, tem gente que acha que a Cleópatra é só Elizabeth Taylor, né? Na verdade, se a gente for pensar em um continente com mais de 56 países, que é o continente africano, nós vamos ver que nós estamos falando de várias Áfricas, de vários povos, de várias identidades. Se a gente for pensar que a África é um país que origina o mundo, um continente que origina o mundo, onde o primeiro homem nasce em África e depois ele vai migrando para o resto do mundo, se a gente fosse pensar em Cleópatra, não ia ser a Cleópatra do cinema. Você ia pensar em Cleópatra, uma mulher preta como eu, de cabelo carapinho como o meu, de nariz chato e boca grande, e pele escura, que é a característica do nosso povo. Mas isso também é uma forma de negação da história do país. Mas voltando para a história, que eu quero provocar mesmo, eu quero que a gente pense então que o Brasil foi o país que invade o continente africano e traz negros para cá na condição de escravo. Foi o maior importador de escravo em toda a história do tráfico negreiro. Por outro lado, o Brasil foi o penúltimo país do mundo a acabar com o tráfico. Isso acontece em 1850, quando os outros países todos já tinham acabado com o tráfico. O Brasil continuou traficando, continuou trazendo os negros para cá na condição de escravos. Vocês bem se lembram daquela expressão, vou fazer isso para inglês ver? A Inglaterra já tinha proibido o tráfico e uma das formas do Brasil continuar traficando escondido para inglês ver era dizer uma senha quando estava fazendo tráfico negreiro, já proibido por lei. Quem já viajou para Porto das Galinhas, já foi naquela praia, sabe que aquela praia foi um dos lugares que ainda sediou muitos navios negreiros no tempo da proibição. E a senha que se utilizava para dizer que tinha navio negreiro chegando era: tem galinha no porto. É por isso que Porto de Galinhas tem esse nome. E é por isso que as pessoas associam a nós, povo negro, qualquer apelido que não é humano. Galinha, macaco, enfim, etc. É um dos grandes, dos muitos apelidos
que a gente vem ouvindo desde a escola até no dia de hoje. Quero dizer para vocês que se o Brasil traz essa história e é o penúltimo país do mundo a acabar com o tráfico negreiro, o Brasil ele foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então ele manteve essa mão de obra negra durante muitos anos no país. Isso acontece em 1888. Se nós formos pensar, nós estamos em 2015, para 1888 são só 127 anos. 127 anos para a história é nada. 127 anos foi ontem. É por isso que as pessoas olham pra gente que é preto na rua e acham que a gente é bandido, que a gente é ladrão, que a gente é... O quê? Eu posso ser qualquer coisa, menos uma professora universitária. Eu sou professora universitária e toda vez que eu entro na universidade as pessoas tomam um susto. É você que é professora? Nossa, eu te imaginava tão diferente. Diferente como? Mais magra? Não. Mais baixa? Não. E ninguém diz, porque a diferença está dita. Eu já ouvi tantas violências nessa vida enquanto mulher negra que a gente tem que parar para pensar como que ela se perpetua e naturaliza na vida do povo negro. Do tipo, Benilda, você nem parece que é negra, você é tão inteligente. O racismo, ele utiliza dessa sutileza para se manter na sociedade. E é assim que a gente é engolido por isso. Um desconhecimento da história e um reforço aos vários estereótipos e preconceitos que são aí do senso comum. O professor Florestan Fernandes já dizia, o brasileiro tem preconceito de ter preconceitos. E a gente vai discutir depois alguns conceitos para entender do que é que eu estou falando. Mas eu quero voltar aqui para lembrar que se o Brasil só abole a escravidão em 1888, são só 127 anos, nós vamos pensar o quê? Ele abole no dia 13 de maio, que é o dia da tão conhecida abolição da escravatura, que o movimento negro sempre denunciou que, na verdade, 14 de maio, para nós, é o dia mais longo da história, porque o Brasil abole a escravidão. A Lei Áurea da jurisprudência brasileira, ela é a menor lei que existe, ela tem 2 linhas. Para quem nunca leu, vale a pena passar na biblioteca, procura na internet, dá uma lidinha na Lei Áurea. Artigo 1º, está extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se todas as disposições contrárias. E aí? Silêncio com o povo preto. Ninguém pensou assim, pega um navio negreiro de novo, taca essa negrada toda e leva para a África. Não! Silêncio. As políticas públicas, silêncio absoluto. Por isso é que eu digo que nós somos um povo que sobrevivemos à nossa própria sorte. 13 de maio, quando Isabel anuncia o fim da escravidão, ela não dá alternativas. E as pessoas saem livres. Para onde? Para fazer o quê? O Brasil não cria nenhum tipo de política de inclusão. Tanto é que 3 anos após a abolição, 1891, a primeira Constituição Federal brasileira vai proibir de votar todos os pobres e mendigos. Quem são os pobres e mendigos? 3 anos após a abolição da escravatura. De um país que invadiu tanto a África, que traz tanta gente para cá e que não cria políticas públicas, pelo contrário, legitima-se a imigração. Isabel vai dizer em seguida que venham os imigrantes, vocês terão casa, terra, comida. É por isso que a gente vai no zoológico de Belo Horizonte e dá de cara com um jardim japonês para replicar o que? A colaboração da migração japonesa no Brasil. Procure saber como é que estão os povos japoneses no Brasil. São pessoas da favela? São pessoas desempregadas? São vítimas da violência policial? Os americanos, os italianos, os alemães que vieram, são todos donos de terras, de colônias, de propriedade. E o povo preto, que foi trazido à força de África e que trouxe para cá o capital inicial brasileiro, é o povo que está na favela, é o povo que está no desemprego, é a juventude negra que está sendo exterminada, é a maioria dos analfabetos, dos mendigos, não é? E que está, consequentemente, na marginalidade, tentando sobreviver à sua própria sorte. É importante lembrar a história e, mais do que isso, a gente trabalhar também alguns conceitos que as pessoas misturam muito. Quero dizer para vocês 3 hoje, que a gente precisa aprender a diferenciar, que é o racismo, o preconceito e a discriminação. Quando eu falo de racismo, eu estou falando de uma ideologia que tem sua origem histórica, em que faz com que a gente comece a pensar toda uma forma de tratar de formas diferenciadas negros e não negros. O racismo é aquilo que faz com que eu olhe para uma pessoa preta na rua e diga, ela é bandida porque é preto.
Ou você nem parece que é inteligente, você nem parece que é preta, você é tão inteligente. O racismo é aquela ideologia em que eu acredito, por desconhecimento, por falta de estudo, em que uma pessoa negra nunca terá uma chance na vida, como acontece nas nossas escolas. Muitos professores, quando olham os meninos negros na sala de aula, já é como se o destino tivesse traçado. Esse menino não vai dar nada, não adianta investir nele porque esse menino não vai dar nada. Essa origem não vem do nada, não. Ela tem também uma origem histórica. Quem lembra no século XVIII, por exemplo, as teorias de tamanho de crânio, a craniometria, a teoria de um livro publicado na Falsa Medida do Homem, que foi um livro muito importante para a história da gente, onde traz a comparação do crânio de um negro e do crânio de um chimpanzé, forçadamente desenhando a mandíbula distendida para dizer que nós negros somos tão parecidos com o macaco que a gente não teria condições de aprender, de desenvolver o nosso cognitivo nunca. A ciência durante muitos anos legitimou o racismo e isso acontece até hoje. A grande diferença, ou o grande nó, ou um divisor de águas que ainda não teve um impacto importante na vida da gente, mas que cientificamente é bom lembrar, é o projeto Genoma, que acontece agora no início desse século, onde a ciência vai mostrar que a diferença de uma pessoa negra para uma pessoa branca, geneticamente, é de 0,00001% quando você mistura a composição genética. Ou seja, a diferença de Benilda e Xuxa, por exemplo, que é uma pessoa que todo mundo conhece, é de 0,00001%. Quer dizer, geneticamente a gente não tem diferença, então não justifica a ciência ter defendido tantos anos, tantas ideologias para dizer da inferioridade do povo negro no Brasil. Mas o racismo faz isso. A ciência também foi usada como um instrumento, uma ferramenta de fortalecimento do racismo, desse imaginário da inferioridade nossa do povo negro. E muita gente ainda acredita nisso. Mas aqui na Universidade Federal de Minas Gerais nós temos o nosso colega, querido professor Sérgio Danilo Pena, que é um dos grandes geneticistas aí mundiais e que vai dizer que hoje a ciência já admite que não existe uma raça, o que existe é a raça humana. Mas o estrago histórico que a ciência fez, ela está aí até hoje e eu, Benildo, acredito que vai demorar um bom tempo ainda para a gente mudar essa realidade. O racismo é essa ideologia que faz com que o chefe não vai elevar o nível do funcionário, não vai dar uma promoção para o seu funcionário porque ele é preto, ainda que ele seja capaz. O racismo é essa ideologia que mantém em instâncias diferenciadas pessoas brancas e pessoas não brancas. E o pior, que o movimento negro tem discutido há muito tempo e que hoje, graças a Deus, a universidade tem abraçado essa discussão. Se tratando de racismo, a gente trata da questão da negritude, para falar dos negros, mas também da branquitude. Que ideologia é essa que mantém tantos negros em nível superior e tantos brancos em níveis superiores e fazem com que os brancos acreditem que são superiores aos negros? Essa é uma grande discussão que a gente tem que estar fazendo na discussão do campo conceitual do racismo. Um outro conceito, que eu não quero que a gente confunda, é o preconceito. O preconceito é um conceito que eu tenho antes de conhecer o conceito real. Por exemplo, quando eu falo pré-natal, eu estou falando antes do nascimento. Pré-nupcial, antes do casamento. Preconceito é antes do conceito. Eu nem sei o que é, mas eu já ouvi falar que é assim. O preconceito é muito triste, porque ele limita a sua atuação, ele limita a sua percepção e faz com que você acredite nisso. Então, negro parado é suspeito, correndo é ladrão. Preconceito absurdo. Agora, o preconceito, sim, ele não é só contra negro, pode ser o preconceito racial. O preconceito social contra os pobres, o preconceito da orientação sexual. Eu não gosto de gay, não gosto de sapatão, não gosto de viado. A gente até utiliza expressões erradas. A gente trabalha no nosso universo LGBT a discussão LGBT, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e intersexos. Mas o preconceito não nos permite conhecer que existem várias identidades, vários sujeitos reconhecidos a sua identidade. A gente fala viado e sapatão e acha que isso é um barato. Cuidado! O preconceito também limita a gente compreender que existem várias manifestações religiosas. Você tem quem reza na missa, na Igreja Católica, o momento da consagração, ajoelha, o padre toca o sino e é profundamente sagrado. Para os católicos é importante aquele momento, que as pessoas estão até com dor na perna, mas ajoelha no chão, que é o momento mais sagrado. Mas tem outras religiões em que o momento mais sagrado é dançar, é cantar, e isso não é menos importante. O preconceito limita a gente a pensar só aquilo que a gente acredita, mas sem fundamentação histórica, sem embasamento intelectual. Isso é muito
perigoso. E isso gera muita violência. Além do preconceito, o outro conceito que eu quero trazer para a gente é a discriminação. Observe, tem gente que fala assim, eu também sofro racismo porque eu sou baixinho. Você não tem como sofrer racismo se é baixinho, você tem como sofrer preconceito porque é racismo, porque é baixinho. Sempre que a gente disser racismo, nós estamos remetendo à raça. Ah, os índios são inferiores. Ah, os judeus sofreram muito. Isso sim, racismo. A gente está falando de raça. O preconceito não, nós estamos falando de questões em que a gente elege o que é bacana, o que é legal, e quem não é bacana, não é legal, não está nesse nível, a gente vai estar perpetuando os nossos preconceitos. E a discriminação é um conceito que significa separar. Discriminar significa separar. Eu separo os intelectuais dos semi-analfabetos. Eu separo as pessoas mais ricas das pessoas pobres. Discriminar significa separar essas pessoas. Então, cuidado, a discriminação, ela também é muito perigosa. Agora, existe hoje socialmente um conceito, uma discussão muito bacana da discriminação positiva, que é quando você discrimina o tratado diferente para alcançar a igualdade. Por exemplo, quando você vai estacionar seu carro no shopping center, existe a vaga separada para pessoas com deficiência, existe a vaga das pessoas idosas, e aí você vai estacionar num lugar mais distante se você não for deficiente nem idoso. Tá errado? Não, tá certo. Deficiente e idoso tem mais dificuldade de estacionar, tem que estacionar no lugar mais próximo, vagas privilegiadas. Acontece que ninguém chia quando vai ao banco, tá lotado e tem um caixa exclusivo para idoso. Tá certo? No metrô você tem cadeira separada para idoso, para deficiente. Tá certo? Isso é discriminação. Mas quando a gente separa e vê que o universo de universitários, por exemplo, é 1,7% no Brasil, e vê que o Brasil é hoje o segundo país de maior população negra do mundo, nós só perdemos para a Nigéria, que está em África. Quando a gente fala, mas esse populacional negro só tem 2% na universidade e a gente cria as cotas, que é uma medida de discriminação positiva, o mundo chia. E por que o mundo chia? A gente tem que pensar nisso. Porque a gente vai ter uma classe média negra também. Você vai no ginecologista, ele pode ser um negão. Você vai no oftalmologista, pode ser um médico negro. Você vai no dentista, ele pode ser um dentista preto. Mas a gente não dá conta disso, porque a gente acostumou a ver pretos em lugares assim. E quero chamar a atenção, para a gente terminar esse primeiro momento da nossa aula, em que hoje, ao responder qual é a sua cor, foi uma briga antiga que o movimento negro teve, e o IBGE finalmente consegue trazer para o censo, desde a década de 90, o quesito cor. Você tem 5 opções. Você é preto, pardo, branco, amarelo ou indígena. Formulários de RAIS e CAGED, fundo de garantia, vestibular, concurso público, ao médico, você vai ter que responder para o censo. Você é preto, pardo, branco, amarelo ou indígena. Procura saber suas origens. Se você tem um pai negro, como é que você pode ser branco? Vamos pensar um pouquinho? O que faz a gente achar que de pé de melancia pode nascer jabuticaba, por exemplo? E lembre-se, a gente soma sempre a resposta de pretos e pardos para achar a população negra. Por isso que hoje nós sabemos que nós somos 52% da população. Então, você perguntou para o Zé, qual é a sua cor? Zé, meu pai é preto, minha mãe é branca, eu acho que eu sou pardo. Benilda, qual é a sua cor? Eu sou preta, meu pai é preto, minha mãe é preta, meus avós são pretos, eu sou preta. Então, vai somar a resposta do Zé, mais a Benilda, o pardo do Zé, mais o preto da Benilda, para dizer que nós somos 2 pessoas negras. É assim que a gente chega, que vocês vão descobrir a delícia que é ser preto, quando a gente trabalha a identidade da gente, quando a gente conhece a verdadeira história do nosso povo e quando a gente consegue quebrar a grande armadilha do racismo, que eu acredito que a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade. E a melhor forma de combater o racismo é a afirmação da nossa identidade. Valeu, gente. Obrigado.